Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 126. Eu sei que os irmãos já ouviram algumas pregações nesse salmo. Talvez já até tenham me ouvido falar alguma coisa sobre ele. Salmo de número 126. Mas eu acredito que é apropriado pensar nesse salmo hoje. Salmo de número 126, contém 6 versos. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amados irmãos, esse salmo aqui, ele é considerado um salmo após o exílio, um salmo escrito após o exílio. Como a gente sabe, o povo de Deus passou por algumas situações ao longo da história que são sofrimentos, são lutas, são dificuldades enormes. E é importante que a gente faça uma recapitulação dos acontecimentos para a gente compreender a maravilha do Salmo 126. A gente sabe que o povo de Deus passou pelo Egito, por uma situação difícil de escravidão, e depois passou pelo exílio na Babilônia. Mas também, antes de passar pela Babilônia, sofreram nas mãos dos assírios. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, eles, após terem entrado na Terra Prometida, eles deveriam obedecer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. E então Deus, ele com a sua mão poderosa, fez com que o povo adentrasse aquela terra prometida, não porque eles eram um povo forte. Na verdade, era o contrário disso, era um povo fraco. Mas eles, com a mão poderosa de Deus, adentraram, conquistaram aquela terra. E então eles deveriam guardar a lei que nós lemos aqui, guardar a palavra de Deus e honrar o Senhor. Aquele povo, então, estava lá, dentro da terra que o Senhor havia dado graciosamente. E então aquele povo, ele começa a pecar contra Deus. Aquele povo começa a pecar contra Deus. Começa a se dar em casamento com outros povos, começa a adorar outros deuses, começa a fazer tudo aquilo que a lei do Senhor condenava. E então Deus, ele envia pessoas, ele levanta juízes, ele levanta profetas, ele levanta reis, para então alertar, exortar aquele povo, e aquele povo ele melhorava por um momento. Mas logo depois aquele povo estava pecando contra Deus. Melhorava um pouco e depois voltava ao pecado. Vocês podem olhar essa recorrência no livro de Juízes. Você vai ver que o povo pecava, se arrependia, Deus perdoava, e então tinha esse ciclo. E Deus, ele chega um momento que ele resolve punir esse povo de maneira mais severa. Ele resolve punir esse povo agora com um exílio. A essa altura do campeonato, as tribos ali de Israel já tinham se dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então, esses reinos aí começam a pecar contra Deus. Começa ali pelo reino do norte, Israel. O povo pecando contra Deus, se dando em casamento com outros povos, adorando outros deuses. E então Deus envia os assírios, que era uma potência da época. E então eles sofrem na mão dos assírios. Logo depois,
o reino irmão, né, Judá, também passa a fazer e passa a cair nos mesmos erros que os seus irmãos do norte cometeram. Passam a fazer as mesmas coisas. Se dar em casamento com outros povos, a adorar outros deuses, a fazer tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E então Deus também punha esse povo de maneira mais severa. Mais severa. A essa altura, a Babilônia já era um império dominante. E então esse povo ele sofre na Babilônia, no exílio. Cidade devastada, muitas pessoas morreram com a invasão. E então esse povo vai para o exílio. E lá eles passam um bom tempo nesse exílio. Nesse exílio, irmãos, vejam, eu sei que hoje é um dia tenso, mas eu peço a atenção de vocês por alguns minutos, não vou demorar. E então esse povo no exílio, eles estavam longe de tudo aquilo que mais era precioso para eles. Eles não tinham um rei efetivo, eles estavam longe do culto ao Senhor, eles não tinham seu templo, eles não tinham coisas que para eles eram por demais preciosas. Coisas muito importantes para eles. E então eles estavam lá, nesse exílio, junto com outros povos que haviam sido conquistados, eles estavam lá, presos. Mas o Senhor, Ele levanta alguém, Ele levanta uma pessoa para então libertar o seu povo naquele momento. Ciro, salvo engano, ele não fez aquilo porque ele era bom, mas porque Deus moveu o seu coração de libertar o povo naquele momento. E então, após essa saída, o povo poderia dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Aquele povo, eles estavam lá no exílio por causa dos seus próprios pecados. Eles pecaram contra Deus e estavam lá como punição, como consequência dos seus erros, como consequência dos seus pecados. Então, aquela escravidão ali, aquele exílio era algo justo, visto que o povo tinha pecado contra Deus. Mas a saída daquele povo, daquele lugar, foi por pura graça, por pura bondade do Senhor. Então o salmista aqui, ele olha para o passado. Ele olha para o passado para poder se alegrar, para poder ter esperança. Irmãos, se nós quisermos mesmo nos alegrar no Senhor, ter esperança em Deus, a gente deve olhar para o passado também. Olhar para trás e contemplar aquilo que o Senhor já fez. Quando nós olhamos para o passado, para aquilo que o Senhor já fez, nós podemos nos alegrar. É o que o salmista faz aqui. Ele olha para a libertação que Deus concedeu ao seu povo e ele olha aquilo e se alegra. Ele olha aquilo e ele tem esperança, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. E a reação do povo foi como se estivesse sonhando. Você já recebeu uma boa notícia que você nem achava que era verdade, que achava que era um sonho? Então o povo ficou assim. O povo não achava que era verdade, achava que era um sonho aquilo ali. Era algo tão bom que nem parecia verdade. Então o povo ficou como quem sonha. E é dito mais que a boca deles se encheram de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações, vejam que o povo de Deus estava no exílio, e lá havia outros povos também, os povos que iam sendo conquistados. E aqueles povos, eles sabiam que aquele povo adorava um Deus. Então, quando eles viram o livramento que o Senhor tinha dado a eles, eles reconheceram que Deus, o Deus daquele povo ali, tinha feito grandes coisas por eles. E eles reconhecem isso. O verso 3 diz: com efeito,
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Veja que eles não atribuem a glória aqui a um homem, a uma pessoa, mas ao Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus tinha se lembrado do seu povo, Deus tinha agido em favor do seu povo, mesmo quando o que eles mereciam era condenação, era continuar ali. Mas Deus agiu com graça e os libertou, depois de tanto tempo, cativos ali. Então a glória aqui não foi atribuída ao seu libertador humano, mas ao Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. A glória aqui, ela é dada ao Senhor. Do verso 1 a 3, irmãos, nós aprendemos que nós podemos olhar para aquilo que Deus fez, olhar para o passado, e então encher o nosso coração de esperança, de confiança, porque Deus age em favor do seu povo. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda o porquê que certas coisas aconteçam. A gente lembra do profeta Abacuque, sem entender por que o povo de Deus seria punido por um povo que era mais ímpio do que eles, mais pecador. Muitas vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas certamente Ele continua soberano, Ele continua agindo com sabedoria, com graça, mesmo que nós não entendamos. Mesmo que para a gente aparente ser difícil, porque é difícil. Mas o Senhor, Ele age de maneira sábia, porque Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é dono de toda a sabedoria. Então veja que para aquele povo deveria ter sido muito difícil, como de fato foi. Ter sido punido, ter sido escravizado por um povo que era mais pecador do que eles. Mas eles estavam lá. Era justo que eles sofressem por causa dos seus pecados. Eles pecaram contra Deus. Eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então tudo o que sofreram foi por causa dos seus pecados. Mas o Senhor, depois de determinado tempo, se lembrou do seu povo e agiu com graça e os libertou daquela escravidão, daquele cativeiro. Veja, irmãos, que o Senhor, Ele operou em nossa vida algo muito maior do que isso. Aqui, o povo lembra o fato de que eles foram libertos de uma escravidão política, de uma escravidão de se meter a um outro povo, ser escravizado. Mas nosso Deus, Ele nos libertou de algo muito pior do que isso. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da escravidão do pecado, de uma vida onde Satanás se alegrava pelo modo que nós vivíamos. Então o Senhor, o nosso Deus, Ele nos libertou do império das trevas. Ele fez algo muito melhor do que nos livrar de um cativeiro político. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos livrou de um senhor mau. E agora nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós temos muito mais motivos para nos alegrar, talvez, do que o salmista aqui. Porque nós contemplamos uma bênção, que é a da libertação do pecado, do império das trevas. Nós podemos nos alegrar com isso. Lembrar desse glorioso fato e ter esperança. Aquilo que era o nosso pior problema, irmãos. Veja que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. Em todas as áreas da nossa vida. Seja na nossa família, seja dificuldades sociais, seja econômicas, tantas coisas. Mas a nossa maior dificuldade era com o pecado e com suas consequências. E Deus, Ele agiu aqui em nosso favor, graciosamente, para nos libertar e para nos livrar da pior desgraça de todas, que é uma vida escravizada pelo pecado, por Satanás. Então nós podemos lembrar para aquilo que o Senhor fez e ter esperança, nos alegrarmos. Porque se Ele nos livrou do nosso pior problema, por que Ele não pode nos livrar dos problemas menores também?
Ele pode. Ele pode nos livrar dos problemas menores. Porque o maior ele já resolveu. Então, os menores ele também pode. Então, a gente contempla esse Deus e tem esperança e tem alegria. Agora, olhem comigo o verso de número 4. É curioso o verso de número 4, porque parece uma quebra uma quebra da sequência que ele vinha vindo aqui muito grande. Veja que do verso de 1 a 3, ele está muito feliz. Ele está exaltando aquilo que Deus tinha feito e dizendo que a boca dele se encheram de riso, que o Senhor fez grandes coisas. Mas o verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Horas, o que aconteceu que agora o salmista está clamando por uma nova restauração? É curioso pensar sobre isso, porque o povo foi liberto. Muitos deles voltaram para a sua terra e eles até começaram muito bem a nova vida. Começaram muito bem servindo ao Senhor. Mas com o tempo, eles estavam cometendo os mesmos pecados que os levaram ao cativeiro. Novos casamentos mistos, a questão da construção do templo agora, que começou bem, depois o povo estava se preocupando mais com os seus próprios bens, com as suas próprias construções, do que com o templo. Então vejo que o povo tinha sido liberto, o povo começou uma nova vida bem, mas logo depois estavam cometendo os mesmos pecados que tinham levado eles ao cativeiro. Então o salmista, ao contemplar essa situação tão difícil agora, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele entendia que o povo precisava que Deus agisse novamente, agisse de maneira plena, poderosa no meio deles. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Veja que a gente aprende algo muito precioso nesse verso 4, irmão. Sabe o que é? É que devemos clamar ao Senhor em todo o tempo. Veja que a gente clama em um momento da nossa vida e a gente acha que não deveria clamar novamente. Mas o salmista aqui, ele reconhece que ele ia clamar a quem? Senão aquele que agiu em outro momento. Veja que ele não se envergonha, pelo contrário, ele sabe que aquele que agiu em outro momento é o mesmo que pode agir agora. Ele reconhece isso. Ele reconhece que somente o Senhor pode agir em favor deles. Então nós não devemos nos envergonhar, pelo contrário. É sábio recorrer ao Senhor, que em outro momento foi tão bom para conosco. É o correto a se fazer. É recorrer àquele que foi tão bom para nós em outros momentos e que é sempre, que age nas nossas vidas, que agem nas dificuldades. E ele ilustra a maneira dessa restauração. Ele diz primeiro, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe, irmãos, era uma região do sul da Judéia, e era uma região que passava boa parte do tempo muito seca. Possivelmente o chão rachava de tão seco que era. E chegava um determinado momento, chovia nas montanhas, então as águas desciam para aquela região que era tão seca, tão árida, sem vida. E então chovia nas montanhas, descia para lá, e aquelas torrentes de água trazia esperança. Mudava o clima, mudava o visual, trazia esperança. Então, o que o salmista quer dizer aqui, quando ele fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, ele está dizendo, Senhor, assim como aquelas torrentes de água poderosas que vêm descendo pelas montanhas, da mesma maneira que elas são poderosas, que elas são grandiosas, Senhor, age poderosamente em nosso meio, age de maneira grandiosa, traz vida, traz esperança, porque era aquilo que aquelas torrentes no Neguebe fazia.
trazia esperança, trazia vida para aquele local que era tão árido, tão seco. Então, assim como aquelas torrentes eram poderosas, grandiosas, o salmista está dizendo: Senhor, haja poderosamente em nosso meio, haja grandiosamente em nosso meio, traz vida, traz esperança, muda a nossa situação. Então ele clama. E ele diz também, uma outra ilustração, no verso 5 e no verso 6, é do agricultor. Ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Imagine um agricultor numa região dessa. Você ter que plantar sem saber quando que a chuva vai vir. Literalmente você planta em esperança. Você sai e as lágrimas que regam ali a semente. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vejam, irmãos, que por causa de uma perspectiva correta a respeito do Senhor a quem eles serviam, e por essa lembrança que eles tinham em relação àquilo que Deus tinha feito, agora eles contemplam o futuro de uma outra forma. Veja que se nós não lembrássemos da maneira como o Senhor agiu durante toda a história, ao contemplarmos o futuro, a gente poderia ficar desesperados, tristes, sem esperança. Mas veja que o salmista aqui, do verso 1 a 3, ele olha para o passado, ele se alegra, porque ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece os feitos desse Deus, que ele é poderoso, conhece seu caráter fiel, e ele se alegra com isso. Mas vejam que ele também olha para o futuro, e ele também tem esperança, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele olha para os feitos de Deus e se alegra. Mas ele também olha para o futuro, ele também se alegra. Porque no futuro o Senhor também fará grandes coisas. Por isso que ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, nós que conhecemos a Deus, conhecemos os seus feitos, conhecemos aquilo que ele fez durante todo o curso da história, nós podemos nos alegrarmos e confiarmos no Senhor. Mesmo que olhemos para as circunstâncias e elas pareçam difíceis, mesmo que pareça complicado, nós podemos olhar para o futuro com esperança e com confiança. Por quê? Por causa dos homens? Por causa do sistema? Por causa do Senhor a quem nós servimos. Esse Deus é poderoso. Irmãos, talvez vocês já até cansaram de me ouvir falar que ao longo de toda a história, pessoas perseguiram a fé cristã. Pessoas atacaram o povo de Deus. Fizeram grandes males ao povo de Deus. Alguns tinham a esperança de exterminar o cristianismo, de exterminar a igreja do Senhor. Eles já conseguiram isso? Não. Vão conseguir? Também não. Também não. O Senhor, que é poderoso, Ele preservará o seu povo. Ele guardará o seu povo. Mesmo que não compreendamos os seus caminhos, mesmo que algumas coisas para nós sejam aparentemente difíceis de entender, mas nós entendemos bem algo, que Deus é soberano. E acredito que esses tempos é uma boa oportunidade para exercitar aquilo que nós falamos com frequência. Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos, Ele reina em todo momento. Você pode confiar nele, descansar nele, mesmo que a nossa vontade, a sua vontade não tenha prevalecido. Mas Deus, Ele continua no controle do universo. Podemos olhar para o futuro com confiança, com esperança. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Sabemos dos seus feitos poderosos, sabemos do seu caráter. Que essas verdades, irmãos, aqueçam o nosso coração. Que essas verdades nos ajudem a ficarmos firmes em todo o tempo. Porque o nosso Senhor, Ele não muda. Ele é poderoso.
e Ele certamente preservará o seu povo. Que assim Ele nos ajude a mantermos a fé nele em todo o tempo. Que Ele nos ajude, irmãos. Amém. Quero orar com os irmãos, orar pela nossa igreja, pelo nosso país, orar por aqueles que estão com a autoridade no momento ou que estarão a partir do ano que vem. Irmãos, devemos orar por todos eles, todas essas pessoas que estão investidas de autoridade. Nós não podemos ser seletivos em relação a isso. Devemos orar pela salvação deles. Vocês sabiam? Pela salvação deles, para que eles tenham temor ao Senhor. Todos eles tenham temor ao Senhor. Que Deus conceda fé àqueles homens. Conceda fé a eles. Mas caso eles continuem impenitentes, sem arrependimento, devemos orar também, para que o Senhor faça a sua justiça. Devemos orar pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus também. É importante. Peço que vocês se coloquem de pé, que vocês orem comigo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus a quem servimos, a quem amamos, a quem tememos, a quem adoramos. Obrigado, meu Deus, por estarmos juntos aqui, nessa noite, para te louvar, para trazer à memória, ó Deus, esse texto, essas verdades, lembrar os teus grandes feitos, lembrar o teu caráter, lembrar a tua bondade, a tua graça, lembrar que o Senhor é todo-poderoso, lembrar que o Senhor é o Deus que nós servimos. Ó Senhor Deus, nós somos tão limitados em nossa compreensão, tão limitados em muitas coisas. Por isso nós te pedimos perdão. Pedimos perdão pelas vezes que depositamos demasiadamente nossa confiança em pessoas, em bens, em carreiras, em poder. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Que a nossa confiança esteja plenamente em Ti. Que a gente possa olhar para as intervenções que o Senhor fez durante a história e lembrar que o Senhor não esquece do seu povo. Ó Deus, queremos te pedir pelos vereadores da nossa cidade, pelo prefeito das nossas cidades, de todas elas. Que o Senhor abençoe essas pessoas para que elas desempenhem seu cargo com sabedoria. Que o Senhor conceda a elas temor ao Senhor, conceda fé, conceda arrependimento. Também te pedimos pelos deputados estaduais, federais, aqueles que já estão atuando, aqueles que vão atuar a partir do ano que vem. Que de semelhante modo, Senhor, o Senhor conceda a eles fé, arrependimento dos seus pecados. Que o Senhor conceda a eles temor a Ti. Assim também os senadores, nosso governador, também ao atual presidente e ao próximo presidente, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os salve, que o Senhor conceda fé a esses homens. Talvez possamos olhar e pensar que jamais se converterão a Ti. Mas o Senhor é poderoso, se o Senhor quiser, o Senhor pode trabalhar no coração desses homens. Tem de misericórdia, Deus, a Tua igreja, que venhamos nos manter firmes, que a nossa alegria, que a nossa confiança esteja em Ti somente, meu Deus. Que esses homens, a quais citamos, se eles não se arrependerem, Senhor, de seus pecados, se eles intentarem o mal contra a Tua glória, contra a Tua igreja, que eles conheçam, ó Deus, a Tua justiça, que eles conheçam o que é afrontar o Deus vivo e verdadeiro, que eles conheçam que somente o Senhor é dono de todo o poder, que eles conheçam isso, que eles conheçam a Tua justiça, porque o Senhor é justo, o Senhor é todo-poderoso, e não há nenhum homem que queira rivalizar com o Senhor, que queira atentar contra a Tua glória, contra a Tua igreja, que depois não sofra os males da sua impenitência, os males dos seus pecados. Também te oramos por isso, ó Deus,
porque sabemos que o Senhor é justo e que o Senhor exercerá a tua justiça sobre todos aqueles que não estão cobertos ou que recusaram a justiça de Cristo. Oramos ao Senhor, te pedindo estas coisas, que o Senhor abençoe a nossa semana, nosso país, nosso estado, nossa cidade. É a nossa oração a Ti, meu Deus. No nome de Jesus. Amém.